Bom, o diretor correu do navio. Correu do navio. Gustavo Tissot, take 1. Meu irmão, tudo bem? Bruninho, Uma satisfação. Satisfação é toda minha. Sabe Sério? que é genuína. Pô, obrigado. Genuína. Eu gostei que os óculos são parecidos. A gente está aqui na Polvo Content, no Rio de Janeiro. É Glória, Lapa, Centro. Aqui é Lapa, na Rua da Escadaria Celaron, ponto turístico do Rio de Janeiro. Ponto turístico do Rio de Janeiro. O Rio é muito... Por que Polvo Content? Porque o polvo ele é um animal que tem características muito interessantes. E a gente tem características muito interessantes também. E aí o polvo ele é um ser que se adapta a diferentes tipos de ambientes. Sim. Sem perder suas características. Então ele não precisa largar um tentáculo para caber no lugar. Ele faz tudo se comprimir. Ele não tem ossos e ele se comprime. E ao mesmo tempo, para tu ter um polvo, Sim. tu tem que ter uma logística foda, porque ele foge do aquário. Ele é muito forte. Ele tem capacidade de 38 vezes sua força, alguma coisa assim, seu peso em força e tal. E o cara vai perceber agora que não é uma entrevista para BBC sobre o meu projeto de física aqui. Busted. Já tem quadro. Tem quadro, isso é bacana. Tava. E ele tem... E aí o polvo é um ser que tem muitas características parecidas com o que a gente acha legal numa empresa de comunicação hoje, que é se adaptar. Então a gente busca projetos que são interessantes, independentemente da verba, e ao mesmo tempo a gente tem a capacidade de absorver projetos que são até maiores do que a estrutura da produtora, por causa da nossa rede de relacionamentos, por causa do nosso know-how. Então a gente criou um formato que é adaptável a diferentes clientes. Ah, interessante. E Vai essa... roubar minha ideia? Não, eu tentei algumas vezes, não deu certo já. Fica muito sossegado com isso. E então essa pergunta vem em relação a outras duas que eu queria te fazer aqui, ó. O content, né? Certo. Que não é mais só uma produtora. Sim. E isso também tem a ver com a mudança de mercado? Tem. Tem a ver com duas coisas. Tem a ver com uma mudança de mercado e com uma mudança de postura da produtora. O mercado mudou, isso sem dúvida nenhuma. Ele se pulverizou em diferentes tipos de conteúdo. Hoje, tu fazer uma propaganda e gastar $1 milhão nela, sim, é uma coisa quase irreal, porque aquilo fica velho muito rápido. As pessoas consomem muita informação. Então, o que tu faz hoje, daqui a uma semana já é velho. Então, o conteúdo entra aí. Nessa necessidade, tu tá criando e estreitando a relação da tua mensagem com os teus consumidores através das redes, que podem incluir TV, sim, podem incluir os meios tradicionais, mas que tem um dia a dia muito mais dinâmico na internet, que é onde a gente atua bastante. Em que volume te procuravam para a TV e procuram agora, para um comercial normal para a TV? Então, eu tenho uma trajetória muito... Caralho! O pior é que a sombra fez parecer que fosse um objeto muito maior, né? Legal. Bom, né? Tem um bom começo de entrevista, tal. O susto, ou isso pro final, aquelas coisas. Enfim, qual era a pergunta mesmo? O volume diminuiu ou continua te procurando para fazer comerciais para TV? A gente ainda é procurado para fazer comerciais para TV e para clientes bem tradicionais. Mas eu como diretor, particularmente, e os outros diretores da casa, a gente não tem uma trajetória que é aquela trajetória convencional de publicidade. Por quê? Porque no decorrer da nossa carreira, a gente se interessou por diversas outras coisas que não só a propaganda, o comercial de TV, né? A gente foi para o fashion film, a gente foi para o conteúdo para televisão, a gente trabalha com revistas, produzindo conteúdo de audiovisual para revistas, né? Impressas, como a Vogue, Glamour, enfim, existe uma variedade de possibilidades criativas que nos interessam e que acabam gerando demandas que vêm de diferentes áreas. Então, o comercial de TV chega até nós, mas não com a frequência que chega numa produtora talvez mais convencional. Esse caminho que tu traçou, que agora tu me fala que tu traçou ele no passado e que ele se deu de uma forma mais ativa ainda no presente, foi por questão de gosto,
Meu pai, tá, deve ter sido por questão de gosto. Mas e foi tu já sacava que o mercado um dia ia ter esse limite? Cara, a minha história... Ou simplesmente tu gostava e o mundo foi para esse lado e foi um feeling? Então, a minha história, eu tava pensando nela hoje. Ela é muito louca porque em 98, meio que descobriu-se a internet no Brasil de uma forma mais ampla. E eu fui um cara que achei aquilo revolucionário e disse isso tem que ser aplicado para publicidade. Só que eu morava em Passo Fundo, a internet era discada, e eu consegui convencer um cara tão maluco quanto eu de que nós deveríamos fazer um programa de meia hora que passava no canal 20 da NET e simultaneamente na internet. Só que assim, era lentíssimo, então era um frame, 15 minutos de áudio e outro frame. Aí a gente, ia no rodeio de Passo Fundo entrevistar a galera, umas coisas bizarras. Fiz desenho animado de skatista. Fez desenho animado? Tudo pra isso. Eu tinha um sócio na época que fazia 3D. Cara, a gente ficava pirando lá, usando substâncias ilícitas, nada comprovado, e inventando coisas, entendeu? Sim. Inventando coisas que pudessem ser legais. Isso deu um destaque legal no mercado de Passo Fundo e a gente virou a produtora legal de Passo Fundo. E aí eu enchi o saco, fui para Porto Alegre com uma mochila cheia de fita VHS, bater nas produtoras lá e entender realmente o que era uma produção. Só que cheguei na loucura total. Mas aí então, esse meu interesse pelas novas mídias, ele vem do nascimento da internet como um meio de comunicação em que eu vi que, eu posso fazer um canal de TV. Sim. Isso para quem é de uma geração, da minha geração, era uma coisa que quando eu era adolescente não tinha. Eu descobri a música comprando mixtape. Sim. Então, assim, a internet foi uma coisa revolucionária. Ninguém imaginou que ia virar meme reacionário. Sim. A gente imaginava que ia virar uma coisa linda. Muito legal. Essa é uma coisa sempre super hype. Tem o contraponto sempre. Então, ou seja, a criatividade nunca ia cessar, né? Eu concluo aqui que esse formato TV foi um formato que foi utilizado há muito tempo e as grandes mídias, a televisão e as grandes marcas se apoderaram dele, mas os seres não pararam de ser pensantes, né? E foram se encaixando assim como um povo nas novas relações. Porque seria impossível fazer esse programa por conta própria, sei lá, 10 anos atrás. Impossível. Ou quase, ou caríssimo. Caríssimo. 10 anos talvez não, uma logística complicada, não faria nunca com, né, Sim. com pouca luz, com pouca coisa, com uma coisa flexível, rápida, que tu já edita, já posta, já alcança as pessoas. Isso era inimaginável. E aí, só para completar o raciocínio, nos anos 2000, depois de um tempo em Porto Alegre fazendo coisas aleatórias, uma empresa de uns amigos me procurou, eu comecei a fazer documentários sobre hábitos de consumo. Essa empresa cresceu bastante, os documentários também cresceram, eu comecei a me interessar por aquilo que eu não sabia, mas era um conteúdo para a marca. Sim. Né? Fazia coisas para a Fiat, que eram documentários sobre hábitos de consumo e tal, para a Editora Abril. E aí, através de um trabalho, uma produtora de São Paulo me conheceu e estava nesse frenesi, 2005, novas mídias, todo mundo querendo ser novas mídias, e me chamaram, e nessa época tinha uma empresa incubada dentro, que hoje é a Mutato, uma empresa sensacional, que é uma referência para mim, de que é uma empresa moderna de comunicação, e eu conheci esses caras e eu comecei a trabalhar, e era muito engraçado, porque assim, tinha os maiores diretores de TV do Brasil na época, nessa produtora, e eu me alinhei imediatamente com a galera das novas mídias. Sim. Então, o óbvio numa trajetória de diretor seria chegar e dizer assim, cara, eu vou colar nesses caras que são os medalhões da publicidade. Sim. Não, eu olhei para os caras e disse, porra, os caras estão fazendo um troço interativo, cara. Só que é um negócio que ninguém dava bola, tinha umas verbas ridículas. Mas eu me interessei, enfim... Questão de escolhas, né? As escolhas traçam a nossa carreira. Né? Como é que foi a tua história? Tu me contou uma vez, como é que tu foi de Passo Fundo a Porto Alegre? Tu tinha um dia para ficar em Porto Alegre? Não, na verdade, eu não sei se eu tinha um dia para ficar em Porto Alegre. Na verdade, eu tinha R$250 e eu tinha R$135 que eu ia dividir um apartamento com 3 gurias, que eram minhas ex-colegas de faculdade. Aí eu... peguei uma mochila cheia de fita com os meus repertórios. Fita, brother. Fita VHS. E saí batendo pé. Peguei a lista telefônica, fiz uma lista das produtoras e saí batendo perna. E aí, a primeira produtora que me deu a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. E o cara perguntou se eu
mexia em After Effects, né, como finalizador, e eu disse, claro. Só que eu não mexia, mentira. Aí eu peguei, fui para casa e comecei a baixar tutoriais de internet, imprimi uma caralhada de coisas. Cheguei lá, o cara, eram plantões, porque era janela de oferta de produto. Ah, pode crer. E aí o cara tava saindo do plantão e disse, isso aqui eu não sei o quê. E naquela época uma ilha de edição não era um computador como é hoje. Naquela época uma ilha de edição era uma caralhada de... Eu tô falando caralhada, enfim. Era um monte de equipamento, botões e parecia uma coisa militar, sabe? Sim. E o cara disse, não, então aqui tu grava não sei o que, tu pega a fita e faz a master, essa aqui é a cópia, a matriz, não sei o que. Eu disse, puta que pariu, eu demorei 3 horas, 6 horas para imprimir esse monte de coisa. E aí, enfim, aí eu peguei no mouse assim, comecei a tatear, o cara olhou para mim e disse, cara, tu não sabe o que tu tá fazendo, né? Eu olhei para ele e disse, não, eu não sei, mas eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse trabalho. Por favor, não me entrega. E aí o cara ficou e virou 12 horas comigo. Virou 12 horas? Já tinha virado 12, virou as outras 12 comigo, me ajudou a fazer tudo, me ensinou, meio que me apadrinhou. A história virou folclórica dentro da produtora e os caras me adotaram. Sou muito grato a eles, e principalmente a esse cara, Stefan. Cara, agradeci ele na minha formatura, inclusive, agradeço aqui de novo. Que 2 massa. grandes momentos da minha vida, formatura e entrevista para o Bruno. E, enfim, e isso é uma coisa que eu aprendi na minha carreira, assim, que não é também nenhuma grande referência, mas que a generosidade das pessoas faz a diferença. Sim. Sabe? Tu ter pessoas com quem tu tem relações verdadeiras e que acreditam no teu trabalho e que te dão uma força mesmo quando tu não tá ali apto a fazer aquilo. Sim. São pessoas que realmente fazem a diferença. Sim, são pessoas que não tem nem como mensurar o que tu vai ser ou nada. Uma pessoa por ser gente boa e sentir talvez uma energia que tu não tá por interesses. Porque quem disse que ele virar à noite lá e ia fazer com que hoje tu estivesse aqui, talvez até dando trabalho para ele, acredito. Em contrapartida, vou te dar um exemplo que mostra muito bem o que é o outro lado dessa moeda. Eu fui sem grana nenhuma para Porto Alegre, entendeu? Nenhuma. Então, assim, eu tinha uma dificuldade diária para arrumar grana para almoçar, sabe? E era uma coisa que, então, eu conseguia um trampo numa produtora que os caras davam almoço. Eu disse, porra, velho. Já larguei bem. Sucão na lancheira, E aí, uma madrugada, eu resolvi ficar ajudando um cara, que era um diretor dessa produtora, finalizando algumas coisas, até as 4 da manhã. Chega às 4 da manhã, encerra tudo, puta friozão, Porto Alegre, o cara chega, o carro dele estacionado, ele olha pra mim e diz, como é que tu vai? Eu disse, putz, cara, não sei, e ainda meio constrangido por ele, né, ver que ele não me ofereceu carona, eu disse, sei lá, talvez pegar um ônibus. Ele disse, ali tem uma parada. Entrou no carro dele e foi embora. Só que eu não tinha dinheiro pro ônibus, era 4 da manhã, não tinha ônibus. E eu não sabia me movimentar direito em Porto Alegre, não tinha Google Maps, não tinha porra nenhuma, brother, saí caminhando. Cheguei em casa quase 9 horas da manhã. Anos depois, estou nessa produtora de São Paulo, Big Shots, não sei o quê, o cara vira meu melhor amigo do Facebook e começa a me mandar mensagem, vamos fazer coisa junto. E eu disse, vamos sim, óbvio. Não fui deselegante com o cara, né, ficar ali rancoroso, mas obviamente mostra a diferença entre um cara que é sangue bom, generoso, de bom coração, e um cara que está ali só visando um interesse imediato. Sim. Essa pessoa me serve agora, depois não me serve, então tchau. Que merda. Eu nunca fui assim, eu procuro pautar as minhas relações dessa forma, sabe? Até pode ter gente que me acha um baita pau no cu, deve ter, principalmente as namoradas, mas né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Falando em ex-namorado... Não. Falando em ex-namorado... Não. Tu sou meu brother, considero ele meu amigo. E eu sei que ele é um cara que é muito apaixonado pelas coisas que faz. Seja pela povo, seja... a paixão te move? A paixão, ela me consome, ela não me move. Consome? Ela às vezes me paralisa. E eu acho que com todo mundo é assim, né? Porque a paixão, ela é tão avassaladora que ela rege a tua vida. O meu trabalho rege minha vida. Sim. Se eu for colocar tudo em prioridade, fazendo um retrospecto, eu fiz tudo na minha vida em função do meu trabalho. Sim. E continuo fazendo. Obviamente que eu não esqueço das relações de amizade, de família e tal, mas isso tudo vira secundário. Então a paixão às vezes te consome.
E ao mesmo tempo ela te paralisa, porque tu sonha tão grande que às vezes dá um passo menor do que tu esperava, parece não ser bom o suficiente, tu não dá aquele passo, entendeu? Sim. E eu acho que não dar esse passo é grande erro, sabe? Eu sempre meti as caras, vou contar a história da Polvo aqui no Rio, ela aconteceu assim, vou morar no Rio de Janeiro, só que eu estava em Porto Alegre, estava rolando um monte de coisa na produtora lá, vou morar no Rio de Janeiro, aluguei um apartamento aqui e ficou fechado 1 ano. E eu pagando, me fudendo para pagar, mas sabendo que eu moro no Rio de Janeiro, nunca vou, mas eu moro. Aí um dia eu peguei e disse vou, e daí vim, e eu comecei a produtora dentro do AP, e porra, era uma merda, ficava às vezes uma galera lá dentro, o Gui, né, todo mundo assim, do início da produtora, coisas rolando, filmando, fazendo job para Globo, dentro de casa. Mas, enfim, foi o jeito que a gente encontrou para que o sonho, que hoje virou esse estúdio, ainda modesto, mas que já é uma puta estrutura perto do que a gente pensou que ia ter num curto prazo, é dessa coisa de tu não ser paralisado, sabe? Sim. Não achar que tu tá fazendo pouco porque o teu sonho é muito. Sim. Fazer um pouco todo dia leva pouco todo dia. Eu sofro disso também. Espero, né, brother? Que porra! Tu veio pro Rio e tu dirige as chamadas da Globosat, várias, né? Na verdade, assim, a gente tem entre nossa carta de clientes algumas emissoras, né? A gente atende tanto a Globosat, Fox, que a gente fez um trabalho, inclusive, premiado em Cannes, Clio, ganhou todos os prêmios de publicidade que a gente nunca divulgou, mas, enfim, que ganhou tudo. E eu acho que esses trabalhos que a gente desenvolveu, tanto com GNT, Multishow, Canal Brasil, Fox, nos trouxeram um know-how muito importante de como funciona o universo da TV, de como as percepções são diferentes, os métodos de produção. Tudo é radicalmente diferente, assim, então isso tudo teve essa coisa de se adaptar, de, sabe, ter um jogo de cintura, nem sempre fácil, muitas vezes com atritos de processo, mas que resultaram em relações muito saudáveis. Com o GNT a gente fez 3 anos, né? A Fox a gente fez Walking Dead algumas vezes, né? Então essas relações com os canais foram muito importantes para a gente também manter a nossa mente aberta e não ficar só pensando nos formatos tradicionais de publicidade, que a gente ainda gosta. Tem alguns comerciais que são interessantes, a maioria é uma merda, né? Que tu vê na TV, alguns são insultos à inteligência, mas ainda tem algumas coisas muito boas. Cara, a gente já conversou também várias vezes e tu me falou que tu veio morar no Rio também por questão da praia, por questão de qualidade de vida. Tu sofreu tu tomou 2 tiros, né, cara? Tu sofreu uma tentativa de assassinato. Eu tenho um amigo que ficou em coma. Nunca tinham dito que eu tinha sofrido uma tentativa de assassinato. Talvez no cara mirou BO, mas não sei. Acho que nem no BO. É dramático, tem de câncer. Sou Libra. Tá, Libra, te deram, mas liberado. Deveria. Ao que parece, não é uma tentativa de assassinato. O cara não foi uma morte encomendada, mas tu sofreu 2 tiros. Não se sabe. Não se sabe. Tem tanto boato que, olha, morte encomendada. Eu já ouvi os 3 boatos teus, que eu nem te conto. Não, mas é bom. Boato é bom. Deixa que inventem. Cara, mitologia é um troço maravilhoso, entendeu? Porque ela abre qualquer possibilidade. E ninguém aí sabe quem é o verdadeiro Gustavo. Eu, uma vez, sofri tava com um problema, falei com esse jovem aqui por telefone e ele... fica tranquilo, mesmo. Ninguém chuta cachorro morto, então deixa que inventa e bora. É isso, cara. Tu vai perder tempo falando um cara que não interessa, não. As pessoas ficam falando mal porque se sentem ofendidas pela felicidade ou pela... Foda-se dos alguma outros. Alguma coisa tá chamando a atenção. Alguma coisa incomoda na vida dos outros e aí tem que falar mal. Eu imagino que... Nunca passei por algo parecido, mas eu imagino que a tua vida deve passar por uma mudança extrema. Tu deve é bizarro. Ter relações, não sei, me conta aí. Cara, é estranho. Todo mundo me questiona, né? Tem diferentes questionamentos a respeito dessa experiência de quase morte. E acho que a principal delas é que tu entende que tu vai morrer um dia. Pelo menos na minha concepção, tu vê que tu vai morrer. A gente tem uma sensação de que é imortal, né? A gente não fica lá
puta, um dia eu vou ficar velho, eu vou morrer, ou um dia eu vou escorregar no banheiro, eu vou morrer, ou um dia eu vou tomar um tiro na testa e não vou morrer, Não vou. entendeu? Agora, a primeira coisa que tu percebe é isso, cara, um dia eu vou morrer. Puta, não foi ontem, no caso, né, digamos que eu acordei no hospital, não foi ontem que eu morri, mas um dia eu vou. E aí tu começa, de certa maneira, ter um respeito maior pela tua própria vida. Não no sentido de, vou virar um cara super, né? Sim. Vou, saúde, não sei o quê. Nada contra quem é saúde. Sim. A saúde é bom, eu que não gosto. Mas tu vê que a tua vida é importante. Então, dizer alguns nãos que eu não diria... e dizer alguns sims que eu gostaria de dizer se tornam possibilidades mais reais, sabe? Eu deixo de me privar de algumas coisas e me permito outras. Ao mesmo tempo, não sair desvairado aí, tipo, sobrevivi, então agora vou viver Sou Highlander. o máximo, porque eu já vivia isso pra caralho. Já chegou ali. Eu tenho um histórico aí, que eu inclusive brincava antes de tomar os tiros. Não sei se alguém escutou, que eu podia morrer, porque eu tive uma vida, obrigado, Senhor, por tudo, valeu. Eu devo ter sido tipo um Gandhi, eu troço assim, numa vida passada, porque foi divertido essa jornada. Tem sido. Tem sido divertido? Tem sido. Já teve momentos mais divertidos, momentos mais jovens. Sim. Momentos mais, you know what I mean, mas, enfim, tem sido bom, tem sido bom. Tem mais alguma consideração, meu jovem? Cara, eu acho que eu gostaria de dizer que a admiração é recíproca. Eu acho que tu é um cara que se destaca por ser Eu te conheci como ator e como um ator interessante no sentido de um cara que tu consegue explorar diferentes facetas e isso se mostrava no mercado. Eu até brincava que tu passava até em teste para mulher negra grávida, né? Chegava lá, mulher negra grávida, quem é que pegou? O Bruno. Porque tem um cara que tem uma maleabilidade, um carisma e, ao mesmo tempo, à medida que a gente foi se conhecendo pessoalmente, além do trabalho, comecei a te admirar também por ser um criador, por ser um empreendedor, por ser um cara que tem uma visão que muitas vezes o ator, principalmente, fica preso na vaidade, fica preso numa concepção endeusada de si mesmo, e tu é um cara que não tem isso, e exatamente por isso tu faz sucesso, e eu te desejo cada vez mais sucesso e mais projetos legais. Pô, obrigado, eu vim aqui elogiar o cara, isso aí, elogiar o cara que eu admiro pra caralho. Tem palavras. A gente colhe o que planta, Bruno. Obrigado, meu filho. Até o óculos é parecido com o dele. Satisfação, meu irmão. Coisa boa conversar contigo aqui. Sucesso, carioca. Nós. Gustavo Tissot. Sigam ele nas redes sociais. Bruno Krieger, sigam ele também. Que coisa boa, meu. Eu sabia que ia ser do caralho. Massa. Deixa eu desligar a tua. É. Gostou? Pô, massa, meu. Eu adoro falar, né?